Bom dia, bom domingo. Tá começando aqui mais um Café com Claudinho Gaúcho. Hoje eu tô com meu amigo aqui, o William, da dupla William e Renan. É um parceiro nosso já de longa data, bem antes de eu começar na TV. Já é amigo, pessoa de casa. Já vem até filar um feijão com macarrão. E tava bom, viu? O que não ficou bom foi tua mulher, já pode guardar o prato. Falei, não, vou comer mais. Sacanagem, né? Depois do primeiro eu já queria, pode botar na pia o prato ali, né? Nem... Mas um bom dia, Gaúcho. Prazer imenso estar participando desse bate-papo com você. Um bom dia aí também aos telespectadores da Band. E automaticamente o Paraná Querido, né? Que é o teu programa. É uma satisfação sempre vir conversar com você, né? E trocar ideia também, porque a gente tem um carinho especial um pelo outro e nos ajudamos no dia a dia, independente das emissoras, né? De eu estar numa TV e você numa outra Compartilhamos TV. até o produtor, que é o nosso amigo Até Adir. o produtor, é. William, você chegou ali em casa e eu vi que você ficou de olho no meu fogão a lenha. Te traz boas lembranças o fogão a lenha, William? Me traz boas lembranças. Eu estava de olho no teu fogão de lenha e de olho também nos pinhão que estavam na chapa. E eu nasci no interior onde a gente nascia, eu costumo falar nas barrancas do Rio Chupim, no interior de Coronel Vivida. E inicialmente a gente não tinha fogão, era um sonho nosso, né, comprar um fogão. Nós tínhamos aquela chapa, né, feita em tijolo, né? Você assava a batata doce ali, o pinhão. Gipão, né, que eles chamavam o nome daquilo ali, né? Exatamente. Gipão. E daí, com o passar do tempo, a gente conseguiu adquirir, né, um fogão mais chique, digamos assim, igual ao teu. Mas traz saudade, né? Remete a gente à infância, aos momentos onde eu costumo falar que a gente era feliz e não sabia. Tem pessoas que falam assim, às vezes a gente está vendo entrevista em outros programas e tudo, até quando está sentado com a gente que fala, nossa, mas a maioria dos cantores, os empresários, você entrevista muito empresário também no teu programa? Também, são pessoas que, será que é bonito eles contar que eles vieram de família pobre, que a casa era de chão batido, que não tinha um fogão a lenha? A minha opinião, William, é o seguinte, é que aquele pessoal lá, como nós, foi criado na humildade, a gente se esforçou, batalhou para poder chegar aonde está, onde eles estão. Eu não sei se essa facilidade que a gente está dando para a molecada de hoje, se nós estamos ajudando ou estragando, porque você sofreu muito na tua infância, né, William? Exatamente, sofrer em termos assim, né? A gente viveu na roça, né? Para essa criançada de hoje é sofrimento se botar eles. Ah, sim, se você contar uma história dessa, às vezes alguns nem acreditam, né? Às vezes eu conto minhas histórias de vida e o pessoal olha para mim, você é um mentiroso, aí não acredita, né? Mas foi uma infância boa, uma infância saudável, gostosa, né? Você conviver ali com teus irmãos, com seus pais, com seus avós. Claro que era tudo muito difícil, né? Você ralava, trabalhava muito. Hoje, por exemplo, Curitiba está um frio danado, está chovendo, né? E no interior, na roça, naquela época, né? Chegava o final de tarde e amanhã, você tinha que tratar os porcos, tratar o gado, né? Independente de chuva, Independente de geada. chuva e do frio, né? Então aquilo era muito difícil na época, né? Mas hoje, você olhando para trás, né? Você vê o quanto que aquela vida era saudável para a gente, né? Você passar um ano inteiro, né? Juntando ali os trocadinhos, esperando o único baile e a única festa de comunidade que tinha no ano, né? Sonhar em comprar uma conga, uma quichute, uma alpragata, um chinelo de dedo, né? Era o sonho da gente, que hoje está tudo na mão da gente, né? Ali para trabalho, chuva, sol, você estava lá cuidando dos bichos. Estava lá cuidando. Seca, o pai ficava triste porque ele tinha que plantar. E aí a gente torcia para vir a chuva na época certa, o clima na época certa, para poder produzir. A criançada de hoje, eu vejo pelos meus em casa, a gente dá tudo na mão, porque a gente não quer deixar eles passar pelo que a gente passou. Exatamente. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que eu não estou errando? Mas eu acho que não. Eu acho que a gente tem que deixar fazer com que os filhos... Por exemplo, meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos e desde muito cedo eu falei para eles, olha, você tem casa, comida, estudo, vai ter faculdade, né? Vai ter assistência médica, vai ter tudo, né? Só que o seu carro, você vai ter que dar valor ao estudo para depois você ter o primeiro carro. E assim foi com os 3 filhos. Hoje os 3 trabalham por conta. Trabalham por conta. Então você tem que deixar alguma coisa na responsabilidade deles. Não pode dar tudo. Dar todo o conforto e tudo que eles precisem, o que está ao alcance da gente, né? Para incentivar para que eles consigam realizar o sonho. Agora dá tudo de mão beijada, né? Os sonhos deles todos realizados, que sentido vai ter a vida para eles? Uma pergunta que todo mundo faz, como é que você começou no mundo artístico?
Eu tenho uma pergunta um pouco mais curiosa. O mundo dos negócios, porque para quem conhece o William, às vezes eu tiro sarro no programa, que não sei se você acompanha. Eu falo, ó, o melhor negociante que eu conheço é o William. Ele vem no meu programa de sábado aqui, ele sai com 3 shows fechados, sai com patrocínio, porque a tua veia de negócio é muito grande. Quando é que você notou esse teu dom para negócios, William? Eu diria que desde muito cedo, lá na roça, né? Então o meu pai tinha granja de porcos, né? Então, se você ter uma ideia assim, ele tinha 300 matrizes, né? E aquilo a gente trabalhava dia e noite, sábado, porque ele tinha bastante, ele não tinha fogão. Exatamente. E aí me incomodava, né? Porque aquele odor dos porcos fica na tua pele. Então você ia na igreja, você ficava meio longe das pessoas. E um dia eu cheguei e falei, pai, é o seguinte, eu tenho uma proposta para você. Cada matriz, né? Quando nasceu os porcos, o senhor me dá um. Né? E aí eu me viro, comprar o sapato, comprar a roupa, comprar a bicicleta, comprar a gaita. Né? E o pai falou numa brincadeira, que sim, tá bom. Aceitou. Né? Aquele olhar meio amarelo dele, aquela risada meio sem graça, né? E logo começou. Aí chegou uma época, né, que eu estava mais ou menos com uns 50 porcos na engorda. Né? Então eu acredito que essa veia começou ali. A negociar. E quando o pai viu que falou, mas caramba, se eu tenho 300 matrizes e eu vou dar um, então vão ser 300, esse cara está levando o meu lucro. Todo, Aí já... E ali foi onde eu comecei, né? Mas realmente... cada matriz, ela dá quantos leitãozinhos? É uma média lá de 5, 6. Quantas tetas tem um porco? Agora eu não lembro mais, mas é bastante. Mas vinha aninhado até de 10, né? Então era muito, né? E ali foi que eu comecei, né? Comprei a sanfona, automaticamente o meu pai comprou a sanfona, né? Mas comprei a bicicleta e tal e vim para a cidade. Na cidade também eu precisava sobreviver, porque eu vim para aprender a tocar acordeon, né? E na casa onde eu ficava era um fotógrafo, eles tinham uma banda baile, né? E eu cuidava para eles, limpava a casa, lavava a louça, tal, em troca, né, da comida, em troca das aulas. E os finais de semana eu saía tocar com eles, o amorzinho do acordeon, com 12, 13 anos. Mas de repente eu descobri uma veia de negócio na cidade que eu achei muito interessante. Eu fui até a rodoviária e vi que os engraxates tinham as caixinhas de engraxate, mas tudo quebradinha, toda, né? E eu comecei a ir ali, fiz amizade com uma, fiz amizade com outro, sondei, né, quanto que custaria para fazer uma caixa de engraxate decente, bem organizada. E ali tinha 2 engraxates, eu comprei o ponto deles, né? E daí contratei, e daí dei a caixa nova para eles trabalhar por, né, dividir. Sim. Né? E ali eu chegou a 6 caixas, né? 6 engraxates que eu tinha trabalhando. Aí eu observei um outro negócio, né? Que aí entra a comunicação na minha vida. Na rodoviária, chegava aqueles ônibus do interior, lotado, né? Desembarcava, embarcava, fazia compra, ia no banco, ia na farmácia, ia no médico e voltava. E eu vi que, às vezes, as pessoas chegavam ali, eu gerenciando ali aquelas caixas de engraxate, né? Pessoas chegavam a perguntar, você sabe o horário do ônibus? Sabe onde é que fica tal lugar? Sabe onde é que fica isso? E eu comecei a pensar, falei, caramba, deveria ter um sistema de som aqui na rodoviária. Sim. Fui até o seu Fornari e comprei um aparelho de som, comprei um microfone. Em cima da rodoviária tinha o Hotel União, aluguei uma sala e instalei as caixinhas e comecei a vender os comerciais para as lojas. Porque tudo que se comercializava na cidade vinha do interior. Né? E na época poucas pessoas tinham carro, então vinham de ônibus, vinham na Kombi, na lotação que a gente falava. Isso ali era no Terminal Guadalupe? Não, lá em Coronel Vivida. Lá, não aqui? Lá em Coronel Vivida. Na cidade. E aí chegou um momento que eu estava com 72 comerciais. Porque as lojas queriam anunciar para quem desembarcava, embarcava, que tinha promoção. E a Rádio Vicente Palotti, a informação que eu tive, tinha 28 comerciais. Você tinha podado a rádio oficial do município. O que aconteceu? Um belo dia, né? Cheguei lá, olhei, cadê minhas caixinhas e tal. Daí vi um cara com a caixa embaixo do braço, outro embaixo. Fui ver, a rádio me denunciou para a prefeitura que eu não tinha alvará. Né? E daí foi lá a fiscalização e recolheu tudo.
Então ali eu ia inventando negócios. E não conseguiu voltar mais para a rádio? Não consegui voltar, né? Era OM Santos, o nome da E me tiraram tudo ali, E né? olhando bem assim hoje, É. o custo de tudo que você teve foi custo baixo. É, Caixinha de engraxate era madeira. madeira. A rádio era as caixinhas de som, um amplificadorzinho e fio para poder ligar o microfone lá. Exatamente. Tudo com baixo custo você foi fazendo virar dinheiro. Evidentemente, eu tinha lá mais do dobro de comerciais, mas se a rádio cobrava lá um anúncio lá R$100, né? Eu cobrava 30. Mas eu atingia diretamente o cara que chegou na cidade. Né? Consumidor. Né? E ali fui inventando negócios. Depois, na sequência, eu ia buscar fruta, verdura, aipim, batata doce, vendia com a cariola na cidade. Depois fiz uma parceria com o cara da sorveteria, né? Para mim vender os picolé, né? E ali eu fui descobrindo, acho que a veia musical, a veia comercial vem aí dessa parte aí, né? Aí você resolveu vir para Curitiba. Você tinha o quê? Já era de maior? Não, era de menor ainda quando resolveu vir para a Então, capital. acho que eu tinha 16, 17 anos, né? A cidade ficou pequena para ti lá. Ficou pequena, né? Aí eu já estava tocando, né? Participava dos festivais de música, né? Mas no interior, gaúcho, era muito baile, né? E eu, pequenininho, né? Com aquela sanfona, eu comecei a analisar que eu não ia ser um bom sanfoneiro, por causa do meu tamanho, né? E nos bailes, se você não tivesse uma 80, uma 120 baixo, né? Não era... né? Eu falei, eu não vou aguentar isso aí, né? Vou partir para os festivais e vou ser cantor. Daí chegou uma época que eu cheguei para o meu pai, né? Meu pai já morava na cidade, falei, ó, pai, eu vou para Curitiba, né? Deu um alvoroço na família, né? Esse menino vai se perder. Você, quantos irmãos eram? Somos os 5 irmãos. Você é o mais novo, mais velho, do meio? Mais novo. Mais novo. Não, eu mais velho, né? Você é o mais velho. É. E não vai, daí eu vou, a avó, a mãe, aquela bagunça, não, eu vou. Aí meu pai, com muito custo, né, convenci ele, só que ele não liberava o dinheiro, né? Ele tinha uma fabriqueta de artefatos e cimento. O que eu fiz? Eu contei por Sival Stede, que era um radialista da cidade, o meu sonho de seguir a carreira musical. Eu falei, Sival, se eu ficar aqui, né, eu vou ser um gaiteiro de banda, sou pequenininho, não vou ter muito futuro, né? Outra coisa, se não tem os bailes, aonde que nós vamos tocar? Na casa da luz vermelha, nas beiras de asfalto, né? E era bom. Não era ruim, não era ruim. Que eu já tinha até tocado, né? Eu falei, eu preciso ir embora daqui, porque o meu futuro aqui não tem futuro aqui. Ele falou, mas o que você precisa? Eu falei, dinheiro. Daí ele ficou me olhando, conversamos, sentamos ali na casa dele. Ele falou, olha, o teu pai vai terminar esse serviço aqui daqui uns 30 dias. Aqui vai dar uns R$150 o lucro dele, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar, vou pedir um prazo para o teu pai de 30 dias, quando ele terminar o serviço, só que eu vou te dar o dinheiro para você ir embora. E me deu os R$150. Você tem que pagar para pagar o teu pai. Não falou nada para o meu pai. E eu me ajeitei, né, me preparei e vou embora. Avisei, pai, estou indo tal dia. Mas como que você vai? Não, arrumei um amigo, arrumei emprego, arrumei negócio. Lá não tinha nada. Não tinha nada. Mas de que jeito? Não, eu vou, pai, está tudo acertado. Né? E com muito custo ele me levou na rodoviária. Só que ele não sabia que eu tinha pego o dinheiro dele. Sem ele saber. No serviço. E aí depois, nos 30 dias, o Sival contou para ele, olha, quem colocou teu filho para Curitiba fui eu. Arrumou aqui uns parentes dele, que tinha o Valdir Stede, ele, né, morava aqui, ó, dá uma assistência para ele, arrumou um lugar para ele ficar aí. E assim começou, em 1986. Você chegou na capital. 10 de agosto de 1986, eu cheguei em Curitiba. E na época era rock que tocava, era Legião Urbana, nós já vamos falar disso. Rapaz, você veio tocar o quê em Curitiba, né? Agora eu quero falar com você que está aí. Está pensando em comprar um terreno? Está precisando comprar no Batel de Santa Felicidade, no Batel do Ornes? Ouça o recado do meu amigo Antônio Carlos. Pode segurar, não para ainda. 1011 Imóveis, vamos falar do que interessa. 1011 Imóveis tem promoções para você. Eu digo promoções que nós temos terreno em todos os condomínios. Lá no Dona Hilda 8 mantém a promoção de R$10 mil de entrada e R$10 mil por mês no preço à vista. Terreno por apenas R$150 mil a 200 metros da rodovia do Contorno, a 500 metros da Avenida Manuel Ribas, próximo de tudo, próximo de mercado, o maior bairro
do Estado na gastronomia é lá, Santa Felicidade. Meu amigo, é no Batel de Santa Felicidade que você vai viver por apenas R$150 mil. E parcelado, né? Então não perca essa oportunidade. E no modo certo a gente tem lá terrenos a quanto, meu amigo Adriano? Bom dia, bom dia, bom dia. A R$105 mil essa semana, hein? Essa semana. Semana que vem já vai aumentar de novo. Semana passada estava quanto? 95. 95 a semana passada e vendeu. Temos uma unidade a apenas 105 mil. É isso, Adriano? Isso mesmo, no Orleans. O Batel do Orleans. Uma unidade. É, uma unidade. E você pode comprar na modalidade da seguinte forma: R$20 mil de entrada e R$5 mil por mês no preço à vista. A turma vai me matar lá na 1011 Imóveis, mas é isso que estamos fazendo. Meus amigos, e temos lá no Dona Hilda 7, terreno lá, R$160 mil. Como tá as imagens aqui? Tá as imagens aqui para você ver, todas as imagens dos nossos condomínios. Quando vocês precisarem, nós temos motores, filma aqui o nosso motor funcionando, nós temos motor funcionando, nós temos aí caixa de câmbio, diferencial, temos peças para caminhões, ônibus e tratores. E temos ônibus à venda. Para você que tem a sua banda, para você que quer montar um motor casa. Tem um ônibus para vender? Liga para nós que a gente compra. Tem um caminhão para vender? Liga para nós que a gente compra. Mesmo com problema de documentação, se o teu caminhão tem um problema judicial, o jurídico da nossa empresa vai resolver. Tem um problema com o Detran, o jurídico da nossa empresa vai resolver. Se o teu caminhão quebrar, teu ônibus quebrar, meu amigo, daí quem vai resolver é aqui, ó. Bom dia, um abraço a todos aí. A gente está aí no ramo aí de oficina para guinchos, para fazer revisão, para fazer troca de motores, venda. A gente está aí para dar assistência, serviço de guincho 24 horas, dando um pouquinho mais de conforto para o motorista de estrada, para o motorista de ônibus rodoviário, para o ônibus urbano, para a van, o que precisar. Se quebrar, tiver problema na estrada, liga para nós que a gente vai socorrer você, vai poder fazer o possível para poder amenizar a situação. Temos um pátio adequado para guardar o seu veículo, fazer a manutenção dele. Temos uma suíte para você ficar lá, descansar, para você poder repousar, tiver com a sua família, precisar de banho, café, almoço, tudo que for necessário, você estará contando com o apoio nosso na estrada aí, que a gente puder fazer, a gente está aí para poder ajudar, dar o maior conforto para você, meu amigo caminhoneiro, você, meu amigo motorista de ônibus, ter um pouquinho mais de conforto na estrada aí. Então, William, como é que foi? Você chegou aqui, você era sanfoneiro, tocava baile, mas 85, 86 aqui em Curitiba, era o auge do rock, né, as festas ali, as baladas era lá 1250, Mustache, Sistema X, não tinha quase casas de baile em Curitiba, né? Não tinha. Na verdade, eu levei uma invertida danada, né, porque chegava, né, não tocava muito bem sanfona, né, cantor sertanejo, né, do interior, falando tudo errado, caroça, arroz, burro, e assim por diante, aquele vocabulário. O pessoal automaticamente se afastava. E eu não tive outra alternativa, né? O dinheiro foi acabando, eu fui até a rodoviária, né, para voltar. Na rodoviária de Curitiba tem até hoje a FAS, Fundação de Ação Social, que eles te dão a passagem, né, de retorno, né, caso você precise voltar para suas origens e tal. E eu fui ali na rodoviária, né, conversei, e eu entendi que a mulher falou que se eu pegasse aquela passagem para voltar para Coronel Vivida, eu não poderia mais entrar em Curitiba, né? Foi o que eu entendi. Mas não, o que ela falou para mim, que se eu pegasse a passagem, é uma única vez, você poderia pegar, nunca mais podia pegar a passagem. Para voltar de novo. Se você viesse para cá, você tinha que se virar para voltar para lá. Peguei e desisti. Desisti e fui até o viaduto Capanema. Embaixo do viaduto Capanema, hoje acho que é a Guarda Municipal ou Refeições Curitibana. Eu não sei como é que está ali, mas ali morava gente embaixo, né? Tudo que tinha de ruim em volta da rodoviária morava ali. E eu encontrei um cara com um carrinho, eu falei, vou recolher papelão, né? E eu vendo, e a cidade deve ter bastante. Daí ele pediu para olhar minhas mãos. Ele falou, meu filho, não é para você, mas olha aqui como é que é a minha mão. À noite eles tomam o carrinho, né? Se entrega lá, eles não pagam o material para você.
Eu falei, mas eu preciso arrumar um emprego. Ele falou, olha, você está ficando aonde? Eu falei, não tem onde ficar. Ele falou, ali embaixo do viaduto ali, ó, é o pessoal, digamos, do mal, né? Mas eles abrigam pessoas que vêm de fora, né? Inclusive quem vem no Hospital Cajuru, às vezes não tem onde dormir, eles têm umas cabanas ali e eles acolhem ali. Se você aprontar alguma coisa ali, você vai ter problema com eles. E eu fui lá e conversei. Aí tinha uma sobra de dinheiro, fiz um acerto, né? E para mim ficar acho que 15 dias, eu não lembro mais. E nessa época, Gaúcho, estava se aproximando das eleições para governo do estado do Paraná, que era o saudoso Alencar Furtado, né, candidato, e o saudoso Jaime Lerner, vice do Alencar Furtado. E aí fui me informando, fui por ali e tal, né, até chegar num comitê para pedir o emprego para distribuir o santinho na rua. E ali cheguei, me colocaram a distribuir santinho ali na esquina da prefeitura, e na época um dos candidatos era o Algaci Túlio. Sim. E me deram o santinho do Algaci para mim distribuir na esquina. E como eu não tinha o que fazer de manhã, e eu precisava sair cedo lá do viaduto, era para começar às 9, eu começava às 7. E o doutor Ronaldo Botelho, ele era do Tribunal de Justiça, passava toda a manhã ali e via eu trabalhando cedo ali, né? Sempre com a mesma camisa, a mesma calça, né? Eu tinha um tênis Montreal, não sei se você lembra a marca Montreal, ele descolou aqui, daí estava amarrado e tal, chamou a atenção. E ele viu que eu estava distribuindo o santinho do Algaci, daí ele chegou e falou para o Algaci, Algaci, quantas pessoas você tem na campanha? Ele tinha lá, não sei, 50, 100, cabo eleitoral. Falou, dá uma olhada num cara que está lá na esquina. Não sei quem é ele, não conheço, mas põe um cara com uma energia e uma vontade de pedir voto, está pedindo voto para você. Você nem conhecia o Algaci? Não sabia que era o Algaci. Aí uma bela manhã, eu vi que encostou aqueles Opala rabo de peixe, preto, né? Baixou meio vidro, e daí, tudo bem? Para que você está trabalhando? Falei, para esse candidato aqui, eu nem tinha gravado direito o nome, mas qual que é o nome? Daí eu bati o olho, Algaci Túlio, né? Falou, então, eu não tenho candidato, né? Esse candidato é bom? Eu falei, rapaz do céu, é o melhor candidato que nós temos hoje. Já vendendo. No Paraná. Falou, mas você conhece? Falei, conheço ele, conheço a história dele, né? Você pode votar, que não tem problema nenhum. Você me garante isso? Te garanto. O que você é dele? Ele é meu amigo particular. Você falou? Amigo da minha família. Aí ele baixou mais um pouquinho o vidro, né? E tá, me fale mais um pouquinho dele, né? Aí eu engasguei, né? Eu falei, não, mas o melhor mesmo, porque eu não tinha muitas informações do Algaci, o melhor mesmo, tem um currículo dele atrás do santinho. Eu vou entregar o santinho para você dar uma lida com calma, porque o trânsito tá movimentado aqui, o senhor pode sofrer um acidente, né? Daí ele baixou o vidro. Muito prazer, Algaci Túlio. E dali eu comecei a rir, né? Né? Ele falou, olha, eu gostei de você. Eu falei, eu tenho um programa na Rádio Clube, na B2. 9 horas acaba o programa e alguém vem falar com você aqui. Né? Aí quando voltou, ele conversou comigo, o Fábio vai vir falar com você e você vai trabalhar comigo. Tá? Você vai andar comigo, gostei de você, tal, né? Se eu ganhar a eleição, você vai para o gabinete comigo. Se eu não ganhar a eleição, eu arrumo um emprego para você na cidade industrial, porque a cidade industrial estava em expansão na época. Falei, ótimo, excelente. Aí deu uns 40 minutos, o Fábio chegou lá. E nisso, né? Você estava morando lá ainda, eu já tinha ido para a pensão? Daí ali eu pulei uma parte da pensão, porque daí eu passei numa pensão do lado ali, né? E aí cheguei e falei para ele, me levaram no Shopping Miller, na Magazine Avenida, né, que não tem mais, era bem na esquina do shopping. Falou, o que você está precisando? Eu falei, de tudo. Ele falou, não, o que você não tem? Eu falei, cara, eu preciso cueca, preciso meia, preciso sapato. E dali eu saí com, eu acho que 5 ternos, 5 sapatos, 5 gravatas, né? Cueca, pronto para trabalhar. Pronto para trabalhar. E ali eu comecei minha história em Curitiba. Né? Tive que abortar a ideia de ser cantor, né? Porque eu vi que não era o momento daquilo, né? Eu precisava primeiro me estabilizar. E começou a minha história ali com o Algaci Túlio. E com o Algaci, você foi para a rádio, foi para a cidade industrial ou foi para o gabinete dele? Não, eu fui para a rádio com ele e fui para o gabinete. Depois fui para a assessoria do governador Jaime Lerner, tive cargo no governo.
Mais tarde fui para assessoria, através do Algaci também, para assessoria do prefeito Rafael Greca. E daí, por último, fiquei 8 anos como assessor especial do prefeito Cássio Taniguchi. Daí ali, naquele finalzinho, eu falei, agora eu quero fazer o que eu gosto. Agora eu vou para a Né? música. Porque ali eu já tinha uma rede de contato com empresários, com políticos, com prefeitos. E a amizade que eu criei, aquela rede de contato que eu criei, eu tinha certeza que eu ia conseguir sobreviver da música e deu certo. Aí a gente vendo o William contando essa história, a gente vê quantas e quantas pessoas que às vezes desanimam naquela primeira tropeçada que dá. Né? Se você tivesse pegado aquela passagem da FAS, Não, hoje você estava lá na tua cidade, sabe-se lá fazendo o quê? exatamente. Poderia estar melhor ou pior, mas não estaria nesse destino que é ajudando tantas pessoas como você ajudou em toda essa carreira tua. Tanto na parte trabalhando como política, porque eu sei que Exatamente. quando chegava aquela pessoa humilde com o All-Star rasgado, né, você sabia daquela situação, porque você passou pelaquela situação. Exatamente. Então você atendia bem aquela pessoa e conseguia levar para os caminhos que precisava. E quando chegava um empresário, você também sabia como conversar com ele. Isso é que é o bonito. Essa valorização do ser humano por ser humano. Não pela gravata que ela está usando, ou pelo carro que ela chegou. Né? Isso é que é o bonito. Mas com o Algaci Túlio, no primeiro ano, eu quase que botei tudo a perder. Né? Porque o meu sonho era ser cantor. Né? Então, como eu era fã do Chitãozinho Chororó, eu tinha o cabelo até a metade das costas e arrepiado aqui. E aí chegou uma hora que o Algaci falou, olha, eu preciso que você dê uma ajeitada, porque na época tinha essa restrição, cara, o cabelo comprido, não era bem visto e tal. Eu prefiro que você corte. Eu falei, não, o meu cabelo não vou cortar, não. Mas cortou. Aí ele falou, olha, você tem 2 opções, ou você corta o cabelo, quando você começar a fazer sucesso, você deixa seu cabelo crescer de volta. E aí agora você cortei. fez sucesso e não ficou cabeludo mais. Não, e não curto, né? Eu gosto do cabelo assim, né? Bem, O arrepiado você mantém. mantém, isso aí é uma marca registrada. William, vocês tiveram a música, agora falando na parte de música, foi em que ano que estourou a música tua da novela, que foi aquela... Nós tivemos as primeiras 2 músicas que aconteceu, foi o Bailão de Rodeio, foi por volta de... Nós iniciamos a dupla em 94, a primeira parceria, se não me engano, né? Mas a gente foi acontecer mesmo, né, de tocar nas rádios, acho que em 2000, com a música Bailão de Rodeio e a música Nada Vai Mudar o Nosso Amor. É uma versão. Eu gravei o primeiro CD, a gente fez uns bloquinhos, né? E vendeu mil números, né? A R$10 na época para você arrecadar o dinheiro para você poder gravar. Só que a gravação ficou muito ruim do CD, né? E as rádios não tocavam. E aí eu peguei bronca com a Rádio Caiobá, né, que são meus grandes amigos hoje. Lá estava o Júlio Carlos, o Mico, o Dr. Paulo Roberto, né? Porque eu ia levar o CD e deixei o CD e eles ouviram o CD e não me deram retorno. Não tinha. E aí eu comecei a ir cada 10 dias eu ia lá, sentava, ficava lá. Esperando, vão ter que me dar uma explicação porque que não tocaram minha música. Né? Depois de muito tempo, acho que eu fui umas 15 vezes lá, o Júlio Carlos me chamou, né? Falou, William, o teu CD... Não, de muito tempo não, acho que uns 4 anos depois. Falou, a gente viu vocês cantando, vocês cantam bem, né? Só que o CD está mal gravado, não tem como tocar na Caiobá. A Caiobá tem um padrão de qualidade. Ele falou, vamos arrumar aí uns parceiros para você gravar 2 músicas. Uma você escolhe e a outra nós escolhemos. E na época fazia-se muitas versões, né? E aí nós pegamos uma música do Glenn Medeiros, que foi a Nada Vai Mudar o Nosso Amor, né? E o Bailão de Rodeio, que era uma levada do São Paulo a Belém, do Rio Negro Solimões. E fomos para São Paulo e gravamos. Daí a rádio colocou no ar, a música chegou, bateu o primeiro lugar na final, várias vezes. E ela começou na Caiobá mesmo. Nós começamos na Caiobá, né? Depois de uns 3, 4 anos de eu insistindo e batendo na porta, eu sentava e ficava lá. Né? Chegava o Dr. Paulo Roberto e ficava assim, ó, olhando para ele, não sabia nem o que fazer. Chegava o Mickey, que era o comercial, mas né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Né? Não era nada com ele. E o Júlio, né, baixava a cabeça e passava direto. E eu ficava possesso. Uma vez eu perdi a paciência com ele, porque eu estava lá mais ou menos 2 horas esperando, né?
e não me atendiam. Aí chegou o Teodoro e Sampaio entraram direto. Ah, mas... Eu cheguei, levantei, moça, faz favor, avisa o diretor lá que o cara que passou aqui furou a fila. Ela, o Teodoro e Sampaio. Eu falei, não interessa. Tem problema. Eu tô na fila aqui. Eu tô na fila, mas não atender. Hoje esse acesso nas rádios é mais difícil, né? Hoje é mais difícil. Não dá para você dizer que está fácil. Né? Primeiro, nós temos as mídias sociais, né? que atrapalharam um pouco, assim, digamos, as rádios, né? Não todas as rádios, né? Mas hoje a demanda de artista é muito grande, Gaúcho. E o que acontece? As pessoas não entendem isso, e eu, em partes, entendo. A pessoa só olha a música dele na programação da rádio. Mas ele não para pensar que para o cara manter uma rádio, ele gasta milhões naquela antena, ele tem uma demanda de funcionário muito grande, locutores, direitos autorais. Direitos autorais que eles não perdoam, né? É um custo muito alto das rádios, né? E daí o que acontece? O artista que tem um poder aquisitivo maior, ele chega na rádio e faz promoção. Né? Um dá um carro, dá uma televisão, dá um iPhone, e ali vai, né? E a rádio precisa disso, porque o que acontece? Se uma faz e a outra não faz promoção, ela perde a audiência. Quando a gente perde a audiência, o que a gente perde? Perde dinheiro. Perde o comercial que vem ali. Não, o próprio locutor perde o serviço, o apresentador perde o serviço. E evidente, daí tem lá 1000 artistas para tocar, mas tem 100 que propõem a promoção. Para onde que a gente vai? E você tem que tocar as músicas comercial, que é o que está tocando nas outras também. Exatamente. Né? Então... Né? Então hoje está bem mais o acesso hoje ficou um pouco mais fácil, né? Porque as mídias sociais acabou pressionando as rádios a dar uma abertura maior para o artista. Ainda tem essas que estouram nas redes sociais, nas mídias sociais, que a rádio se obriga a tocar também. Se obriga a tocar, nada. Né? Então... Se obriga a tocar, né? Não tem como. Então, nunca foi fácil, né? Porque antes, acho que assim, as rádios procuravam a novidade para ela poder lançar em primeira mão, para ela poder... Né? Hoje, a novidade está batendo na porta toda hora, de minuto em minuto. E antigamente, Gaúcho, o problema que a gente enfrentava é que as grandes gravadoras, no auge das gravadoras, das multinacionais, tem a Sony, tem a Warner, tem a Universal Music, tem a BMG, a RGE, tem a Som Livre, todas essas rádios chegavam para o diretor artístico da rádio e eles compravam praticamente a programação. Né? Chegou um período em Curitiba que cada mês era sorteado um carro. Então as gravadoras se uniam e diziam, olha, nós precisamos que vocês bombem esses artistas aqui. Então, semana que vem, o mês que vem tem um carro para você e ali ia fazendo o rodízio. E trazia os artistas para dar entrevista nas rádios. Trazia para dar entrevista. O rota. Artista vinha fazer show nas casas noturnas, fazia show ao ar livre para a rádio, né? E era dessa forma. Então, meio que as gravadoras, né, meio que faziam a programação da rádio porque pagavam. Abria o mercado. Papai e mamãe, eu tenho na família problemas de audição, que a minha sogra mesmo é uma pessoa que estava ficando difícil de conversar com ela. Por quê? Porque ela não entendia o que a gente falava. Né? A minha esposa falou que fala para ela leite, ela entende mandioca, entendia. Que é coisas bem diferentes. Né? O que a gente fez? Levamos ela na Telesom. Chegou lá, foi feito o teste de audiometria, foi identificado quais as frequências que ela não ouvia, porque não é só colocar um amplificador no ouvido, tem que saber as frequências certas. E a Telesom faz isso, fez para minha sogra e vai fazer para você. Escuta o recado. Bom dia, Claudinha. Bom dia para você que levantou cedo aí para assistir o nosso programa. Já estou me considerando do programa, né? Nosso programa. A Telesom é parceira da Band em 100%, parceira nossa, e eu sei que a Telesom faz muito bem pra gente. Fala, mas você usa aparelho? Não, eu não, mas a minha sogra usa. E olha, facilitou muito a minha vida esse aparelho na minha sogra. Que era difícil de conversar com ela. Minha sogra é uma pessoa muito curiosa, você conhece ela, muito ativa, quer saber de tudo. E aí a gente estava conversando e ela vinha com perguntas nada a ver com a conversa. Aquilo ali quebra Não vou reclamar dela, falar, a gente sabe que é um problema de audição dela. E a gente achava que não tinha conserto. Eu fui lá e comprei um aparelho daqueles do Paraguai, que é um amplificador. A gente fala aparelho de besta. É um amplificador de ouvido. Quase matei minha sogra. Por quê? Porque aquilo não está na frequência certa, não está do jeito certo. Ela reclamava que estava ruim. Se você fez isso com qualquer parente seu, ou se você está usando esses amplificador, não use, gente. Vá na Telesom, faça uma visita, marque um horário lá com a Zene.
vai fazer uma avaliação gratuita e ver qual é a frequência certa, qual é a sua perda, né? Exatamente. E você tocou numa coisa muito importante. Na maioria dos casos, as pessoas que conversam com quem tem deficiência auditiva não conseguem compreender a questão de ouvir e não entender. Porque as pessoas ficam assim, eu ouvi, mas não entendi, repita. E aí a pessoa aumenta o volume e diz, espera aí, mas não precisa gritar que eu não sou surdo. Mas espera aí, está entendendo? Está ouvindo? Não está ouvindo? Não está entendendo? Então existe tipo de perda auditiva em que a pessoa ouve, mas tem muita dificuldade de entender. E se isso está acontecendo com você ou com qualquer pessoa da tua família, chega lá na Telesom, vamos fazer uma avaliação bem completa e juntos podemos escolher o melhor aparelho para atender e fazer vocês felizes, né? Porque melhora o relacionamento social, melhora tanta coisa na vida da pessoa. E quando a gente fala de perda auditiva, de alguma coisa, a gente pensa sempre nos adultos, e não é. Eu tenho uma filha, agora ela está com 17 anos, e ela usa aparelho. Então as crianças também têm esse problema. Também. E as pessoas demoram muito a identificar. Porque pensa, fala, fica o dia inteiro com aqueles fones de ouvido com o celular, por quê? Porque no celular ela consegue regular um volume, aonde ela consegue tentar compreender, consegue escutar melhor. E conversando pessoalmente não consegue. Então você fala assim, meu filho fica o dia inteiro no celular com aquele fone de ouvido. Porque ali ele está ouvindo bem, então não custa nada fazer uma avaliação, né? Exatamente. Como não tem custo mesmo a avaliação, você é nosso convidado, vem tomar um café conosco e conhecer-nos. Nós estamos bem no centro de Curitiba, na esquina das Marechais, Marechal Floriano 155, esquina com Marechal Deodoro. Agora, voltando, William, no assunto que nós estávamos aqui de abrir precedente, eu estava assistindo o filme da Nike, com o Jordan. E aí ali no filme, no desenrolar do filme, não como é que faz spoiler? Mas ali eles têm uma cena que eles falam, nós estamos abrindo um precedente. E nas negociações existe isso, de abrir um precedente. Claro que existe. Você há anos já trabalha como apresentador de televisão, como músico. E aí, às vezes, num show, se você abre um precedente de um contrato, você acaba tendo que fazer aquilo, tanto com os músicos quanto com o contratante, fazer daquilo uma rotina. Uma rotina. As rádios começaram a abrir certos precedentes e se tornou uma rotina. Se fosse como lá atrás, aquele tempo que eles dizem, não, gostei, vamos tocar? Eu sei que tem muita gente, nós mesmos, que trabalhamos, o teu programa de sábado que é musical, o teu programa também, tem tanta gente que às vezes você queria trazer, mas não dá uma oportunidade para trazer aquela pessoa que é bom, que canta bem, que tudo, porque os negócios giram, o mundo gira de uma forma que vai levando a gente para locais que às vezes a gente não queria estar, a gente tem que aproveitar bem. E outro detalhe, né? As pessoas, eu costumo falar, você vê o artista no palco, é muito bonito, né? Você vê o Claudinho apresentando, eu apresentando, é muito bonito, mas os bastidores do dia a dia, se a gente não batalhar, o programa não fica no ar. E são duas questões que você tem que batalhar, né? Sempre ter novidade, né? Dar audiência para a televisão, porque se não der audiência, você não fica no ar. E se você não levar faturamento para a TV também, você também não fica no ar. Né? Então, às vezes, você quer fazer aquilo, mas te leva para cá. Né? Porque aqui vem um investidor, mas aquele investidor tem 2 amigos que é cantor. Às vezes, você tem que tirar daqui e colocar aqui. Né? E é a necessidade, né? Para você se manter, né? Não tem lá como. Na faculdade, estava fazendo jornalismo, e eu conversando com o pessoal que também estava fazendo jornalismo, e todo mundo tem alguma ideia de programa de televisão. Todo mundo A pessoa sempre fala, poxa, por que não faz assim, não faz... E para você que está aí entender como é que funcionam essas ideias, a pergunta que eles fazem, eu acho que em qualquer emissora, da onde vai vir a verba? A primeira... Como vai ser vendido? Por quê? Porque é um produto. A TV não ganha dinheiro do Ibope, ela paga o Ibope para saber quanto que ela está tendo de audiência. Exatamente. Né? A TV ela não ganha dinheiro pelo meu programa, não, ela ganha do meu anunciante. Ela ganha dos investidores, ela ganha do cantor que às vezes vem e paga para cantar. Esses estão dando lucro para a TV, por quê? Porque a TV é uma empresa. É uma empresa. Não é diferente da rádio. O William, ele contou aqui, desde pequeno, vou aprender a tocar sanfona, veio para Curitiba para tocar, para viver de música. Teve que mudar os planos dele, adquirir dinheiro, adquirir conhecimento, para poder... Hoje você vive da música, você tem outros negócios que foram crescendo, mas hoje a tua principal... como é que eu posso... Não vou dizer fonte de renda, mas a fonte de tempo. A que você mais investe teu tempo e tua energia hoje é na música. É na música. Pode ser que não seja que dê mais lucro, mas é que... mas a música... ela dá lucro se você trabalhar direitinho, né? Se você focar, né? Às vezes o artista fala, mas como é que você consegue vender show? Né? Você não é um artista que explodiu nacionalmente, né? Só que
tem um detalhe, né? Tem aquele profissional da música, né? Aquele que vive 24 horas trabalhando pela sua música, trabalhando pela sua carreira, trabalhando pelo seu projeto, focado naquilo, né? E tem aquele artista que ele tem a música como hobby. Ele tem um emprego aqui, tem um emprego ali e canta, né? E grava quando pode, né? Só que aí ele está fora de evidência, né? Quando a prefeitura abre a licitação lá, ou a contratação, ele vai lembrar de quem está atuando, né? Então eu costumo falar que não existe cantor, não existe dupla sertaneja que tenha, não existe carreira artística com artista e com pessoas que têm aquilo como um quebra-galho. Né? Nem na área empresarial. Não existe. Mas se você for lá, você é corretor de imóvel. Fui lá, fiz o curso, eu sou corretor de imóveis, eu fui lá, tirei minha carteirinha. Mas se você não tratar essa profissão como uma empresa, exatamente. você não vai ganhar dinheiro. Porque o vendedor de cachorro-quente, se ele não organizar, uma planilha, não organizar, talvez ele ganhe para subsistência, mas ele nunca vai conseguir crescer. O cantor, no dia a dia, ele tem que estar ensaiando, tem que estar gravando, tem que, no mínimo, cada 60 dias, ele pegar uma região de um estado, fazer a divulgação, fazer o corpo a corpo. Visitar Durante a semana tem que estar fazendo rádio de noite, madrugada, fazendo programa de televisão, né? Aí eu considero um artista, aí eu considero uma carreira. Se o cara não faz isso, numa dupla sertaneja, ou como cantor, ou numa banda, ele tem aquilo ali como um bico. E ainda tem mais ainda a rede social para alimentar. É a rede social para alimentar. Você tem que manter todo esse foco, às vezes o William mesmo até é uma brincadeira de família. Mas está ali, por quê? Porque o público quer saber como é que é o teu fim de semana, como é que é o teu dia a dia. Né? E a rede social é uma coisa boa que chegou aí, só que tem um detalhe, ela funciona para você que investe. Entendeu? Você deve saber disso, né? Todo mundo sabe que ela entrega, se você tem lá 10 mil pessoas, ela entrega para 5%, 2%. Se você não fizer impulsionamento, não investir, não vai acontecer. E Gaúcho, hoje eu tenho uma coisa para te dizer, né? Eu fico atuando nas redes sociais o tempo todo inventando alguma coisa. Mas dos negócios que eu fecho na área musical, seja um show de balada, seja um show corporativo, uma prefeitura, hoje 80% é a visita, é a presencial. A rede social é para o teu público, né? Exatamente. A rede social é para o nosso anunciante, não vai ali. Nosso contrato não fecha na rede social. O nosso público que acompanha, que tem a curiosidade, por quê? Porque quando ele sabe que tem um show, o William vai cantar em Colombo, no Parque da Uva. Ele vai lá porque ele está te acompanhando. Está acompanhando. E lá em Floripa, como é que está o hotel lá? Você já colocou energia solar lá? Não coloquei. Eu tenho um parceiro bom